Oi, turma! Mais um episódio por aqui. Hoje eu pensei em vocês o dia inteiro. Eu falei, nossa, eu preciso falar. Eu preciso do podcast, porque vocês estão passando vergonha na internet. Aham. E sabe quando não tem uma amiga pra avisar? Eu vou ser a amiga que vou avisar. Vamos lá, gatas. Vocês estão começando essas trends novas no TikTok que fala sobre livros que eu gosto de ler. Que eu achei maravilhoso, que é passando slide, aí é sempre umas cenas da galera chorando, né? Eu dou muita risada com essas palhaçadas. Mas vocês estão falando assim, ó. Eu não gosto de ler ficção, tipo Harry Potter. Eu gosto de ler Taylor de Kingsread. Parou! Que vergonha. Amigas, eu me enfio embaixo da mesa. Você é bonita. Você é legal. Você não pode vacilar assim. Então vamos lá. Seguinte. Taylor de Kingsread é ficção. E o livro Harry Potter, escrito pela Hermione, é ficção também. Só que Harry Potter é fantasia, é um romance ficcional de fantasia. Taylor de Kingsread é um romance contemporâneo. Vamos lá. Dependendo da temática. Mas não confunda ficção, aquilo que não aconteceu no mundo real, com fantasia, história de bruxas, magos e doentes. São duas palavras que só começam com a mesma letra, F. O resto não tem mais nada a ver. A fantasia é um subgênero da ficção, a ficção é um subgênero do romance. Ai, que confuso! Anota! Pega um papel e anota. Que é confuso. Entende tudo que é briga na internet, da menina que brigou com a outra menina que tava numa viagem que a mãe não abraçou. Entende tudo da família de não sei quem que vendia cigarro, agora é crente, não sei o que. Trem tudo da internet, sabe? Que a famosa que vende body splash separou. E que essa eu gostei. A Selena Gomez namorou com o Justin Bieber. Descobri esses tempos. E eu achava que o Justin Bieber era o Kanye West. Então, assim, eu também passo as minhas vergonhas. Mas, é só anotar, gente. São 3 coisinhas. Dá 2 minutos pra tua cabeça, você vai entender. Não existe coisa mais simples do que isso. O que acontece? Vamos lá, gêneros narrativos. Os gêneros narrativos mais comuns dentro do romance são o gênero romântico, tá aí a confusão porque o nome se parece, terror, mistério, policial, aventura, fantasia, ficção científica. Eu vou nesse episódio um por um. Eu deveria estar aqui com slides e um roteiro? Deveria, mas eu estou passando um creminho no meu rosto porque eu tenho 28 anos e eu vou nanar, preciso estar com colágeno em dia. Então é o seguinte, a gente vai conversar, isso aqui não é uma aula, tá longe de ser uma aula. Se você quiser entender de literatura do zero, Bruna, eu preciso, porque é uma necessidade, porque senão o mundo vai parar de girar, e aí, isso é um problema, realmente. Vamos lá para o Introdução aos Estudos Literários. Eu tenho aulas lá dentro, acho que são o quê? 20 aulas, que eu vou da base da literatura, e a gente passa por escolas literárias, enfim, volta em toda essa questão. Não é para quem vai estudar Enem, nem nada do tipo. É para quem quer realmente estudar literatura. Isso falado, lá tem certificado, tudo certo. Vamos entender essa questão dos gêneros. Porque você sabe qual a diferença entre escrever um texto acadêmico e escrever um post no Facebook, não sabe? Claro que você sabe. Você sabe a diferença entre um conto e escrever uma carta. Se eu falar para você, querida fulana, escreva uma carta para mim. Você vai escrever de um jeito, mas se eu falar, escreva agora um conto, você vai inventar uma história, você vai desenvolver ali um pouco o personagem, você vai desenvolver o espaço. Você sabe a diferença de todas as coisas. Vocês não são tapadinhas, ninguém aqui nasceu ontem. A questão é só o nome que confunde. Então, quando eu falo carta, texto jornalístico, conto, crônica, sei lá o que mais, vocês sabem a diferença. Mas quando eu falo de romance, trava, tela azul. Romance, na língua portuguesa, pode dar uma confundida. O que na língua inglesa é mais fácil, né? Porque a gente chama de novel. É mais simples. Mas quando eu falo de romance, eu tô falando que eu gosto daquele estilo de narrativa. O que eu quero dizer é, existem os livros todos que vocês vão na livraria e pegam na mão, todos eles são romances.
Independente se tem lá dentro do livro o cara beijando a menina beijando o carinha, o triângulo amoroso. Independente. Vamos lá. Memórias Póstumas do Machado de Assis é um romance. Ali é a história de um cara que morreu, o Brás Cubas, narrando a vida dele. Ele faleceu, aí ele volta pra narrar a história da vida dele. É um romance ficcional. A gente sabe que o Brás Cubas não existe, né? O Machado de Assis não psicografou. Então, aquilo ali é um romance ficcional realista, porque é o período em que Machado de Assis escreveu era realista. Inclusive, a grande briga dos realistas é justamente contra esse gênero romântico, amorzinho, fofinho, a menininha perfeita, o cara perfeito. E tudo bem gostar desse tipo de livro, eu também gosto. Eu, inclusive, não tô aqui pra gente falar sobre gostos literários. Eu estou aqui pra gente bater papo sobre cada um dos gêneros, cada um dos estilos. Mas não só de clássicos vive o homem, né? A gente lê Taylor Jenkins Reid, a gente lê outras coisas também. Inclusive, eu sei que a galera aqui gosta de me matar quando eu falo isso, mas a literatura é uma coisa ordinária no sentido... não é de promíscua. Na língua portuguesa há esses dois significados do Brasil, né? Na língua portuguesa no Brasil há esses dois significados, de promíscua, mas de simples. Então, quando a gente fala literatura ordinária, a gente está dizendo que é uma coisa simples. Se você pegar o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, tem palavrão no livro. Coisa mais simples é aquele livro. Você lê como você lê um rótulo de shampoo. E é um clássico. Então tem que parar com essa trava de achar que todo clássico é difícil. Porque Clarice Lispector é difícil. Eu não consigo acompanhar o pensamento dela. Como que você não consegue, sendo que você escuta a discografia inteira da Taylor Swift? Consegue. É uma barreira mental muito maior. É como fazer dieta, eu acho. Você fica lá, hoje eu não posso comer doce, hoje eu não posso comer doce, hoje eu não posso comer doce. Mas no dia que você tá corrida, que você nem tá lembrando do doce, você nem come. Então é a mesma coisa. Se você ficar tô bitolada, não sei, aí realmente nunca vai conseguir. Por exemplo, quando a gente vai ler um Dostoiévski da vida, não precisa ler o livro tensa, com o ombro todo dolorido. Não entendo nada. Tudo bem. Tem coisas que a gente vai começar a ler que a gente não vai entender de primeira. Tem pessoas na vida que a gente vai conhecer e que a gente vai ter uma má impressão de primeira também. Uma das minhas melhores amigas da vida, assim, eu tive uma péssima primeira impressão. Você imagina se eu tivesse ali virado e falado assim, gosto de você não quero mais, fala mais comigo não. Eu teria perdido só uma década da minha vida de uma amizade maravilhosa. É a mesma coisa com os livros. Não, mas é que eu não gosto de ler Saramago porque eu acho o Saramago muito difícil. Faz uma aula sobre Saramago. Participa de uma leitura com a gente. O que não falta é aula minha de clássicos. Aliás, de livros no geral. O que não falta? Você pensou aí na tua casa. Eu queria ler fulano. Vai lá, que tem uma aula. Pode ter certeza que eu trabalho bastante. A questão aqui é vocês tirarem essas travas da cabeça, porque fica parecendo que vocês estão tudo burra, tapada. Mas eu só consigo ler Colin Hoover. Amor. É sério? De todas as dificuldades que você vai ter na sua vida, a maior delas é ler Clarice Lispector? Eu acho que você consegue, né? Passa por tanta coisa mais difícil. Mas enfim, dito isso, que já me estressa quando vocês começam com essas limitações, vamos entender as divisões para você saber melhor qual estilo de livro você gosta. Porque, por exemplo, você pode amar Harry Potter, mas não saber que o Harry Potter é um romance ficcional. É um romance ficcional de fantasia, porque envolve elementos do imaginário. Eu tô passando um negócio no olho, eu não consigo fechar o olho e falar ao mesmo tempo, aparentemente. Então, o foco da fantasia são mundos imaginários com magia. São criaturas místicas, elementos impossíveis na realidade. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis.
aquilo ali é possível acontecer, não precisa nem ter lido o livro, mas o filme você já viu, né? Aquilo ali é possível? Não, então envolve magia. No Harry Potter ainda envolve a divisão dos mundos, né? Os trouxas e os mágicos e os bruxos, né? Então, tem toda uma divisão ali. Aí você vai falar, bom, então, ok. Romance ficcional, fantasia é isso. Envolve bruxas, duendes, mundo mágico. E o que é ficção? Pergunta do milhão, né? Para nós da literatura, eu estou usando a base aqui para falar para vocês do Terry Eagleton, que é a História da Literatura, mas a gente também pode ir pro Bose, com História Concisa da Literatura Brasileira, enfim. Tem uma centena de teóricos que vão trabalhar nessa mesma vertente que eu vou falar agora, que é, a ficção é um plano imaginário. A ficção não trabalha com a vida real, a vida concreta. Claro, ela envolve metáforas dessa vida, ela pode se passar em lugares e em situações e falar de pessoas, inclusive, do mundo real. Mas, se ela é imaginada, ela é ficcional. Exemplos. As Meninas da Lígia Fagundes Telles. É perfeitamente possível que realmente existam aquelas meninas. Elas podem ser eu, elas podem ser você, elas podem ser suas amigas. Mas é uma metáfora para a vida, então é ficcional. Vamos lá. Eu vou escrever agora com você aqui um livro, vamos dar um nome. A Carol é uma menina maravilhosa, cheirosa, linda. Ela é do esporte. A Carol, ela gosta de comer sushi. Ela escuta Taylor Swift e lê Taylor Jenkins Reid. Vamos lá, essa é a Carol aqui no nosso mundo. A Carol, eu estou escrevendo a biografia da Carol? Não. Essa Carol, ela não existe. A que eu estou inventando não existe. Então é ficção. Agora, se eu estivesse escrevendo sobre, sei lá, a Carol, que é uma ativista na vida real, que é uma professora, que não sei o quê, aí seria a biografia da Carol, é diferente. Vocês já viram aqueles livros que vem escrito assim, baseado em fatos reais? Ou nos filmes também, baseado em fatos reais? Por que a gente não fala que é fato? Por que a gente não fala é real? Porque, primeiro, as artes como um todo, o cinema, a literatura, a pintura ou a música, precisa tomar um certo cuidado quando fala do que é real e o que não é. Porque o real, por exemplo, para a filosofia é o plano do concreto. Agora eu estou segurando um cotonete limpando o meu olho, que cai o produto. O cotonete é real. Mas se eu escrever sobre o cotonete, eu estou escrevendo sobre a minha ideia do cotonete. Então isso é uma brigaiada do caramba, nem vamos entrar nesse rolê. O que a gente vai fazer nesse episódio? Eu vou dar nome às coisas, eu vou falar o que é cada coisa para você saber, para você ter consciência, para você ver o que você gosta de ler e para você não passar vergonha na internet. Tá? Basicamente. Então, eu vou ir passo a passo. O Saramago tem um livro chamado Ensaios sobre a Cegueira. É um livro em que uma cidade, que a gente não sabe onde é, então isso por si só já é ficcional, numa cidade sem nenhum motivo aparente, as pessoas começam a ficar cegas. O primeiro cego fica cego numa paragem de trânsito. Ele tá ali vendo o farol, a cor da sinaleira, se é verde, amarelo ou vermelho, para poder ultrapassar com o carro, enfim. Quando fica verde, ele cega. E aí uma sucessão de fatos acontece, é um livro maravilhoso. Imagina o que aconteceria com um mundo, com um país em que todo mundo fica cego. E depois todo mundo volta a enxergar. E o que acontece ali na quarentena entre as pessoas, enfim. É um livro ficcional. Aquilo existiu? Não. É possível que aquilo exista? Olha, por exemplo, ler o ensaio sobre a cegueira na pandemia foi uma coisa quase verossímil, né? Não estávamos cegos, mas estávamos todos numa quarentena, estávamos todos sem entender o que estava acontecendo com o mundo, sem entender uma doença, enfim. Então, por mais que tenha relação com o mundo, que não seja fantasia, que não seja sobre bruxos, é ficção. Agora, Bruno, o que não é ficção? Não é ficção o Diário de Anne Frank, por exemplo. Não é ficção a biografia da Oprah Winfrey. Não é ficção a biografia da Sofia de Mello Breiner, do Fernando Pessoa, enfim. São textos diferentes, você percebe?
que lá na biografia do Fernando Pessoa, escrita pelo Richard Sand, a gente não tá lendo lá, era uma vez Fernando Pessoa. Não, Fernando Pessoa existiu. Agora, tem que sempre ficar atento nas biografias, quando você lê assim, biografia Flor Bela Espanca. Tem que ficar atento, porque até mesmo nas biografias, às vezes, elas têm um quê de ficção? Porque a gente, às vezes, não tem o contato tão profundo assim com o autor, por exemplo, Camões. Tem muitas biografias do Camões, mas o arquivo histórico concreto do Camões é muito baixo, porque é um negócio de 1500, né? O gatinho viveu há muito tempo. Então, a gente, para preencher lacunas, os pesquisadores começam a imaginar como poderia ter sido, como não poderia, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então as biografias passam a ser baseadas em fatos reais. Tudo aquilo que não tem como a gente comprovar cientificamente, aí eu digo, sei lá, com registro no cartório, é ficção. Tudo certo? Ficção é isso, biografia é aquilo. Se a gente tivesse com slides ia ser mais fácil, né? Mas então, outra confusão que dá com vocês é a questão do romance romântico. Como assim a mesma palavra duas vezes? Qual a ênfase disso? O romance é um gênero literário, a gente já falou disso, né? Conto, carta, crônica, jornais, são textos diferentes. Por exemplo, você não vai falar que o post que eu fiz no Instagram é um livro, mas se você pegar lá na biblioteca, assim, A Hora da Estrela da Clarice Lispector, você vai falar o quê? Que aquilo ali é o quê? É uma poesia? Que aquilo ali é uma carta? Não, é um romance. Tem o Água Viva da Clarice Lispector, que é um romance em que a protagonista começa escrevendo uma carta, mas aí é uma outra questão. O romance, ele é um gênero, então ele é uma forma da literatura. Normalmente são livros que têm personagens desenvolvidos, espaço, começo, meio e fim. Romances seguem essa ordem, assim como os contos, assim como, sei lá, a redação que você faz para o Enem. Ela não tem um começo, meio e fim? Só que um livro, ele tem isso, um começo, meio e fim, desenvolvido a 70 vezes mais. Pronto. Agora, dentro do gênero literário romance, existe o romance romântico. Agora sim a gente tá falando do carinha se apaixonou pela menininha, a menininha se apaixonou pelo outro, aí o triângulo amoroso, aí o outro fica com a outra, mas aí dá errado, no final eles ficam juntos, eles casam. Isso é o romance romântico. Há também dentro do romance romântico aquelas fatalidades, né? Se a gente pensar no Camilo Castelo Branco com Amor de Perdição, pronto. Mas também há o romance realista do Machado de Assis, do Eça de Queiroz, que falam, por exemplo, o Eça de Queiroz, a gente acabou de ler o Primo Basílio dele. A gente vê ali, a personagem tá num triângulo amoroso, Bruna. Mas por que então não é romance? Por que você tá falando que é romance realista, não romance romântico? Porque o final do livro acontece de uma forma, tem uma formulinha, vamos lá, 1 mais 1 é 2. Tem uma formulinha no final do livro que mostra pra gente a realidade das coisas, a realidade da paixão. Então não é aquele romance romântico idealizado. Essa é a grande questão quando a gente tá falando de romances, para não confundir. O romance romântico, naquela essência de Jane Austen que a gente conhece, José de Alencar, que tá todo mundo apaixonado, que no final tudo é perfeito, eles casam, eles vão ser felizes para sempre. Essa ideia da Disney, que a Cinderela colocou o sapatinho de cristal, casou com o príncipe, foi feliz para sempre, ela não acontece necessariamente em todos os romances. Se isso não acontece, se o final é mais trágico, então ele pode ser realista. Ou ele pode ir para outras vertentes, por exemplo. Tô falando aqui com você sobre divisões dentro dos romances. E se a gente for pro terror agora? No terror, tem um exemplo que eu acho maravilhoso, que é o Stephen King. No Iluminado, por exemplo, você vai falar pra mim assim, claro que Stephen King é terror, não há dúvidas sobre isso. Por que não há dúvidas? Já tá no nosso imaginário cultural que o terror é essa coisa, essa tensão, esse suspense, monstros, demônios, fantasmas. Porém, hoje, na modernidade,
O terror pode estar muito mais envolvido com medos internos, loucura, psicológico, perseguições. Às vezes a gente fala também, né, que um livro ele é de terror, mas ele pode estar sendo só policial. Com pistas, suspeitos, revelações, resoluções, depende. Agora, aqui no caso que eu tô dando de exemplo pra vocês, o Stephen King é um terror classicão, né? Assim, dá medo mesmo, dá medo na espinha enquanto você tá lendo. Eu acho mais fácil pensar no terror no cinema, né? Aquelas coisas assim. É muito diferente ver Todo Mundo em Pânico ou assistir. Eu nem sei nome de filme de terror, eu não assisto nem a pau. E eu também não leio. Sou mó cagona, menina. Eu tenho um medo lascado, não me pede pra nada. Pra vocês terem uma noção, eu adulta, tá? Tava no Brasil, minha turminha lá, meus amigos, vamos no Hop Hari. E aí, que mês que era? Outubro. Eu não me liguei. Bicho, eu pisei e fui embora. Eu só fui passear de ônibus. Eu não vejo essas coisas não, esses negócios de... Eu não acredito. Sou bem cética, mas vai que, né? Vai que. Piquei a mula, voltei embora sozinha. Tá doida, não vou nada. Não me peça pra ir, pra ver, pra ler, pra crer, nada. Não faço. Mas pronto, essa é uma característica minha. Tu pode, por exemplo, tá lendo ali, sei lá, um Sherlock Holmes no mistério policial e achar aquilo muito chato, achar aquilo muito besta, pista, perseguição, quem matou quem, né? Você pode achar uma coisa tediosa, ou você pode simplesmente não gostar do ritmo da leitura. E aí tudo bem, eu não tô aqui falando sobre gostos, eu tô falando mesmo sobre nome das coisas, sobre o que é. Já viram o Castelo Rá-Tim-Bum? Tem um personagem no Castelo Rá-Tim-Bum, agora minhas amigas portuguesas me perdoem, mas no Brasil era muito famoso, assim, no início dos anos 2000, 2005 mais ou menos, a gente chegava em casa, depois da escola, almoçava e assistia Castelo Rá-Tim-Bum, que era a história do Nino e dos seus amigos. Era um castelo que tinha a tia do Nino, que era uma bruxa, eu morria de medo dela, sempre fui cagona, né? E eu sendo eu, mas eles ficavam dentro da casa do Nino, depois da escola também, era esse o cenário, e tinha lá um menino que chamava Zequinha, e ele começava a fazer várias perguntas para os mais velhos, ele era o mais novo, e aí chegava um momento de tantas perguntas, ele ficava, por quê, por quê, por quê? A galera acabava virando para ele e falava, porque sim, Zequinha, era um bordão. E aí vinha um especialista e explicava pra ele o porquê das coisas. E eram coisas muito básicas, assim, por que lavar a mão assim, assim, assim é mais importante do que só passar água? Enfim, eram perguntas úteis para as crianças. E eu acho que esse episódio pode ser essa combinação de fatores, assim, uma coisa meio por quê, porque sim, não. Vamos entender os gêneros pra gente ver o que a gente gosta. E aí quando a gente chegar na aventura, que é uma dessas subdivisões do romance, são muitas. Cada dia acho que nasce uma diferente, um estilo diferente, com um autor diferente. Nem todos os autores seguem a lógica do que a gente está conversando aqui. Assim, as ciências humanas, ainda bem, elas não param num lugar só. Então a gente sempre tem oportunidades. Eu acho que é essa a palavra. Na aventura, então, a gente tem jornadas assim de perigo, ação, descobertas. Acho que se a gente for pensar em um romance de aventura, a gente pode pensar no Indiana Jones, né? Aquela coisa assim, o protagonista vai viver uma coisa muito difícil para sobreviver no final. Tandandam. E aí a gente chega na fantasia. A fantasia, como eu já disse, ela é diferente não, ela faz parte da ficção. Eu acho que o grande problema popular é não entender o que é a ficção. Porque uma vez que a gente entende, então, que a ficção são todas as coisas, é todo o resto, é tudo que não é biografia, pronto, chegamos na definição mais simples, não precisa se descabelar. Se eu escrever um livro sobre a história da minha vida, 100% como ela aconteceu, então ele é biográfico.
uma biografia. Agora, se eu colocar cidades diferentes, mudar o nome das pessoas, fizer coisas diferentes, aí a gente já tá falando de ficção. Por mais que seja baseado nos fatos reais, tá? Isso foi esclarecido? Então, a fantasia, ela necessariamente emprega magia, ela emprega Senhor dos Anéis, ela emprega Harry Potter, bruxos. Agora, então onde é que fica o realismo mágico? Porque isso dá outro nó na cabeça, né? Realismo mágico o realismo mágico, ele já diz exatamente o que ele é. Vamos lá, vamos dividir o nome a palavra, né? Realismo, então, é algo real com magia. Realismo mágico. O Gabriel Garcia Marques e a Isabel Allende são os melhores exemplos pra gente pensar nisso. Por quê? Dentro do realismo mágico, nós temos o mundo real. Então, vamos lá, ficção, narrativa, como ela é por ela mesma. Tá, ficção que imita a vida, vamos dizer assim. Ok. Só que para ser realismo mágico, para ter esse nome, para eu falar aquele autor é um autor que escreve segundo o realismo mágico, é obrigatório que existam dentro da narrativa elementos do mundo mágico, mas sem que ninguém se dê conta disso, dentro da própria narrativa. Vamos lá. Você vai falar pra mim assim, Bruna, mas Harry Potter, eles também dividiam o mundo real e o mundo da magia. Isso é fantasia. Quando eu falo de realismo mágico, eu tô falando de sem questionar os elementos mágicos. Por exemplo, a Casa dos Espíritos. A Rosa, na Casa dos Espíritos, é uma personagem. Ela tem o cabelo verde. A menina nasce de cabelo verde. É biologicamente possível que um ser humano nasça com o cabelo verde? Eu vou te dar 2 segundos para responder. Se você falar sim, eu vou te catar. Porque sempre tem um engraçadinho na aula e fala, tem. Mas fulana tem o cabelo verde. Eu falo, não tem cabelo verde. Não existe cabelo verde. Então, se não tem o cabelo verde, e dentro do livro ninguém questiona, ninguém fala em momento nenhum, aquilo ali é magia, aquilo ali é diferente, ela tem um cabelo diferente ou ela é alguma coisa diferente. Então, é realismo mágico, porque não há questionamento da magia. É daí que vem o nome, realismo mágico. É o real pela magia. Tá? A brincadeira tá no próprio nome. A gente ainda tem essa oportunidade na língua portuguesa de fazer essa malemolência aqui com o nome do negócio. Então, não existir nenhum tipo de estranhamento dentro do livro com relação à magia que acontece ali, torna esse livro um realismo mágico. Por exemplo, tem aqui um escritor em Portugal chamado Rui Coceiro e ele lançou um livro chamado Morro da Pena Ventosa. Na segunda metade do livro, existe um momento na narrativa que o Rio Douro, a história se passa no norte de Portugal, blá, 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 que o Rio Douro, que é um rio lindíssimo, seca. E as pessoas ficam, pô, que pena que o rio secou, não sei o que, não sei o que. Mas ninguém questiona que aquilo ali era impossível. Ou que... Enfim, a forma como a narrativa vai sendo construída, ela tem um quê de realismo mágico. Agora, vamos lá. Esse é um livro contemporâneo. Atualmente, já há inúmeras discussões sobre o que é realismo mágico ou não. Eu tô te dando aqui a formulinha concreta com Gabriel Garcia Marques, que é um dos precursores do realismo mágico. Na minha opinião, é o pai do realismo mágico. Então, o que eu quero que você perceba, com o Gabo, por exemplo, quando tem no 100 Anos de Solidão, a cena das borboletas, quando a personagem tá pendurando roupa e ela voa, ela vai pro céu, ela sobe aos céus. Ninguém questiona. Tipo assim, é possível que um ser humano suba aos céus? De maneira metafórica, mas não de maneira corporal. Pois é, dentro do 100 Anos de Solidão, é possível. Então, é um estilo de magia diferente da fantasia. Então, por isso que a gente usa outro nome, realismo mágico. Olha que simples. Agora, tem um outro, vou dar o último, que senão o episódio vai ficar enorme. Tem um outro problema, que é a ficção científica. Eu acho que quando repete o nome das coisas, é aí que mora o perigo. A galera dá um nó na cabeça. Porque a gente fala assim, esse romance é um romance ficcional de ficção científica. Aí o pessoal surta. Na verdade, nem precisa falar, né? Romance ficcional de ficção científica. A gente só fala um romance de ficção científica.
E qual que é a diferença dele para todos os outros que eu acabei de citar? O que torna um romance ser a ficção científica? Ser de ficção científica? Precisa, dentro do livro, ter ciência, tecnologia, futuro, espaço, sei lá, inteligência artificial, viagem no tempo, uma coisa meio Matrix, mas aí seria no cinema, né? Na literatura, olha, os clássicos, que na minha opinião são maravilhosos, inclusive fica a dica para lerem. George Orwell, o Asimov, o Duna, que tá super famoso também, né? Mistura política, ecologia, batalhas assim num lugar deserto. Então, o que eu quero dizer é que a ficção científica, ela explora um futuro distópico. Ela necessariamente fala sobre a civilização da humanidade, mas de uma maneira futurista. Ela explora o espaço com dilemas éticos, sei lá, tecnológicos, mistura as coisas. Então é completamente diferente da fantasia, é completamente diferente do romance romântico, do romance realista, do terror, né? Você pode até ficar aterrorizado lendo ficção científica, mas não é o terror que a literatura emprega como norma, como nome, como nomenclatura, classificação, tá bom? Ai, ficou enorme o episódio, turma. Me perdoe, mas eu acho que esse esclarecimento aqui é muito bom e se você quer estudar mais literatura e agora assim, para uma frequência mesmo literária, análise de livro, como ler, entender poesia, eu acho que aquele curso meu, Introdução aos Estudos Literários, é a melhor das opções. Ele dá certificado reconhecido, enfim, vocês já sabem disso. E olha, nós estamos com uma programação até o final do ano, tá? Você tá pensando que é bagunça? Nós vamos ler Alice no País das Maravilhas e em outubro nós temos uma aula exclusiva sobre epitáfios. Você já pensou nisso? Vamos lá. Epitáfios são aquelas frases ou aqueles textinhos que a gente, em vida, coloca nos túmulos. Quando você for num cemitério, fica reparando nas frases que ficam gravadas nas lápides. Existe uma literatura para isso. Essa literatura é chamada de epitáfios e nós vamos ter aula sobre isso em outubro, no dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas. Enfim, eu quis pegar a data. A gente não vai falar sobre Halloween, nada do tipo. A gente vai falar sobre literatura, sobre os epitáfios. Eu vou passar todas as informações certinho para vocês no Instagram. E depois, ou antes, eu não sei como é que vai ser a mistura dessas datas. A gente vai ler Alice no País das Maravilhas para estudar filosofia e o texto em inglês. Então, espero que vocês gostem dessa programação, pensei nela com carinho. E até o final do ano aí também não sei se a gente vai fazer mais alguma leitura de Saramago ou de Clarice. Eu vou fazer alguma votação por esses tempos aí para saber se a gente lê A Hora da Estrela de novo, se a gente lê As Intermitências da Morte, do Saramago. Veremos. Um beijinho e parabéns por aguentar esse episódio enorme.